chegou o momento, gente, da primeira parte do treinamento de vendas, com o professor Fabiano Pinheiro, duplicando o seu faturamento. Vamos duplicar. Obrigado. Isso, pode deixar ali, por favor. Muito boa noite a todos e a todas. Seu José, esse aqui é meu filho. Tem 16 anos, 17 anos. E eu queria que o senhor arrumasse um emprego para ele, seu José. Mas, dona Maria, eu não tenho vaga aqui para ser o menino, não. Ele só tem 16 anos e não cabe ele aqui na minha empresa. Mas, seu José, arranje aí qualquer coisa para esse menino, vá. Arranje qualquer coisa. Olha, nem que seja de vendedor. Eu não sei, mas pelo rosto da esmagadora maioria, eu estou falando com pessoas que conhecem bem o significado desta expressão. Eu tenho 42 anos e me formei em vendas pela Universidade da Vida no tempo em que você se tornava vendedor por falta de opção. Esse estigma nós ainda carregamos. Vendedor no Brasil ainda é sinônimo de alguém que não deu para nada na vida, mas como sabe falar, é falador, fala bem, tem pala, sabe mentir, sabe enrolar, sabe escrunchar. Olha quanto adjetivo maravilhoso colocam em nós. E deixa eu dizer uma coisa fantástica e maravilhosa para você. Colocam todos esses adjetivos porque até 10 anos atrás, ser vendedor no Brasil era permitido fazer isso. E por essa razão e outras razões, muitas vezes, no dia a dia, no afã de bater nossas metas, no desespero por completar a feira para levar o leite para casa, muitas vezes, profissionais de vendas mentiam. Mas é interessante que de 10 anos para cá, as coisas vêm mudando, as concepções vêm mudando. O Brasil, finalmente, vem mudando. E deixa eu lhe dar uma notícia que você poderá considerá-la boa ou ruim, depende do ponto de vista. O mercado não tem mais espaço para vendedor do passado. O espaço não tem mais, o mercado, perdão, não tem mais espaço para vendedor mentiroso, não tem mais espaço para vendedor paloso, para vendedor que inventa coisas que não vai poder cumprir. E pensei, vou usar para mim daqui para frente, porque vendedor que é vendedor, adapta tudo que os outros ensinam a ele em seu próprio benefício. E eu falei, tudo bem, Carlos, não tem problema, cada qual no seu tempo. Ora, o que é que vendedor amador faz nessa hora? Bota o rabinho entre as pernas, começa a negociar desconto, começa a oferecer desconto e começa a dividir prazo, porque vendedor antigo se humilha. Vendedor antigo age na frente do cliente como se estivesse pedindo um favor a ele. Pelo amor de Deus, seu Carlos, olha, eu preciso muito fazer essa palestra para o senhor. Vendedor profissional, sabe aquilo que faz, coloca o não no acompanhamento, coloca o não no follow-up, tem a devida paciência e respeita o time do seu cliente. Porque todo cliente tem um time. Quando o vendedor não respeita o time do cliente, vira vendedor tocha. É aquele que passa pela rota, queima todos os clientes e não vende nada a ninguém, ou pelo menos a ninguém importante. Então, o que faz a gente ganhar mais ou ganhar menos no universo das vendas? É uma coisa chamada termostato financeiro. Se você é um cara que se conforma em ganhar 2, 3 mil reais por mês, o que acontece lá pelo dia 15, 20, sendo bem otimista, quando você bateu a sua meta nessa data? E você, quando você é vendedor profissional, você vai e dobra a meta. Quando você é vendedor perebento, você começa a tirar os pedidos e guardar para colocar o pedido no mês seguinte. Porque você é tão perebento, que você fica preocupado se no mês seguinte você vai bater a meta. Aí você, ao invés de dobrar a meta naquele mês, você guarda o pedido para o mês seguinte. Isso, na verdade, no fundo, é um atestado de insegurança seu para com você mesmo tremendo.
É como se você estivesse dizendo assim, eu não tenho certeza de que mês que vem eu vou vender. E aí, quando você age assim, geralmente você, claro que você não bota a culpa em você bota a culpa em tudo, menos em você. Você fala assim, é porque o mercado, porque a crise, porque a concorrência, porque o preço. Então, queridos, a primeira coisa que eu convido você é você entender que nada, de nada, tudo que está acontecendo aqui, desde a hora que você chegou, até domingo com o Show do Milhão, de nada vai adiantar se você não decidir aumentar o seu desejo de ganhar dinheiro. E aí a pergunta, já que o nosso tema é duplicando o seu faturamento, a pergunta para que você reflita é a seguinte: se você hoje, não importa quanto você ganha, só você sabe aí quanto você ganha. Você vai me dizer, puxa Fabiano, mas varia de um mês para o outro. Claro, mas você tem uma média. Pega a média que você ganha e pensa o seguinte: se você dobrasse, agora em março, se você duplicasse o seu faturamento, o seu volume de comissão, se dobrasse, hipoteticamente, no que a sua vida ficaria melhor? Mas veja, não é se você dobrasse em março, é se a partir de março você dobrasse. E você fosse capaz de manter essa consistência. Se eu dobrar, a partir de março, aí vem abril, vem maio, vem junho, no que a sua vida melhora? Vamos um pouquinho mais além. No que a vida das pessoas que dependem de você, os seus stakeholders, no que é que a sua vida e da vida da sua família mudaria? Essa pergunta é para você responder para você. É uma reflexão inicial. Porque se essa pergunta não for suficiente para te aplicar a teoria do TBC, que você naturalmente conhece, o tira a bunda da cadeira, se isso não for suficiente para mover você, nada mais será. Nós vamos trabalhar aqui esses 3 dias uma coisa que eu chamo de Infinite Cycle, ou ciclo infinito das vendas. O universo das vendas é a única profissão que te permite te aposentar sem necessariamente se aposentar. Desde que você conheça e respeite o ciclo da venda. Se você for capaz de conhecer e respeitar o ciclo da venda, a nossa profissão, ela é maravilhosa porque nos aposenta em trabalho. Porque você tem uma carteira na sua mão. Seu patrimônio, para onde você vai, você leva. Isso quando você respeita o ciclo infinito das vendas. Porque ao respeitar o ciclo infinito das vendas, você desenvolve com o seu cliente relacionamento. E vendas é o universo de relacionamento e não de tirar proveito do cliente. Então, nesses 3 dias, a gente vai falar aqui dessas 9 etapas. Primeiro, know-how. Quanto mais conhecimento você tiver dos produtos que você vende, das empresas que você representa, do seu cliente e de você mesmo, maior serão as suas possibilidades de fechar negócio. Depois, a gente vai tratar da organização para a ação. A organização para a ação, ou a gente poderia chamar talvez de planejamento, é uma das coisas que vendedor antigo detesta. Fale para o vendedor em fazer agenda, que ele já se desespera. Cobre dele roteiro, ele fica desesperado, porque ele acha que planejamento para a ação engessa. E isso simplesmente não é verdade. Depois, vamos tratar do processo de prospecção permanente, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles do homem de vendas. Especialmente quando você já tem uma carteira folgada, e quando você está assim, numa maré muito boa, que está todo mundo lhe comprando, e a empresa te cobra, você prospectou quem novo hoje? Aí você fala, não saí para prospectar não, você está tão acomodado no seu canto com a carteira que você tem, que você não sai para prospectar. E uma das razões de vendedor poder ganhar muito dinheiro, é quando o vendedor entende que independente do tamanho da carteira que ele tem, ele precisa continuar prospectando permanentemente. A gente vai discutir aqui algumas razões pelas quais isso é necessário. Depois, a aproximação com o cliente. E aí tem vendedor que tem uma dificuldade tremenda no primeiro contato, na primeira abordagem, especialmente quando a gente sabe que aquele cliente, não dos sonhos, aquele cliente chato, aquele cliente exigente, aquele cliente que às vezes é pedante com a gente, né? Porque a gente sabe que tem. Tem o cliente que é gente boa com a gente, tem o cliente que é estúpido com a gente. Mas e daí?
Se fosse para ser fácil, não precisava pagar salário para vendedor. Nós vamos discutir isso aqui também. Depois, a psicologia do ouvir. E uma das coisas que eu mais ouço quando eu vou ser contratado por uma empresa, é o sujeito falar assim, o dono, o diretor, falar assim, olha, minha equipe é muito boa, eles só têm problema no fechamento. Rapaz, os caras são muito bons, eles fazem tudo certo, eles visitam, cumprem rota, não faltam, até batem meta, mas poderiam melhorar se eles fossem capazes de fazer fechamento mais eficaz. E aí, a gente é obrigado a voltar nesses tópicos e mostrar que a dificuldade do fechamento, ela não se dá no fechamento. Ela se dá porque a construção do processo não foi bem feita e nós vamos trabalhar isso aqui. Depois, saber diferenciar valor e preço, outro calcanhar de Aquiles. Vendedor precisa entender que ele representa a empresa perante o cliente e não o contrário. E aí tem vendedor perebento, que quando vai visitar o cliente, na primeira pisada de pescoço que o cliente dá no vendedor, primeira coisa que todo cliente diz o quê? Do seu produto? Está caro. Você conhece algum que não diz? Todo ele diz. Você pode dar o preço menor do mercado, ele olha para você e diz, está caro, está caro. Vendedor, comprador predador, tubarão, ele vai sempre botar o pé no seu pescoço. O que é que o vendedor perebento faz? O perebento, ele não conhece esse processo, ou se conhece, não respeita o processo, e é nessa hora que ele faz? Pega o telefone e liga para a empresa. Assim, olha, sabe o que é, seu fulano? Aí fala com o gerente, com o supervisor. É que, olha, doutor fulano aqui está dizendo que o produto está caro, vamos dar um desconto para ele? E aí, nesse momento, você está deixando de representar a empresa perante o cliente, passando a representar o cliente perante a empresa. Você está invertendo os papéis. Então, vamos discutir um pouquinho valor e preço. Depois, a gente vai falar de flexibilização. Eu sempre falo para os meus alunos que, quando você conduz o processo corretamente daqui até aqui, se você conseguir chegar aqui, você só não fecha a venda se você for inflexível. Bambu é fino, mas dá o vento, ele enverga, mas não quebra. O carvalho, quando vem, o bicho é duro e pesado, mas quando o vento dá, ele tora no meio. Vendedor inflexível é vendedor que não fecha o negócio. E aí você poderia me dizer assim, poxa, mas não é aqui que vai entrar a nossa negociação de preço? É, mas existem outros fatores que o cliente quer além de preço. Preço, desconto, é meramente uma das cartas que eu, vendedor, tenho na manga. E aí, a gente vai falar do fechamento, e o fechamento, a gente só vai tratar de fechamento amanhã, eu não vou falar de fechamento hoje, vamos falar de fechamento amanhã. Vou apresentar para vocês aqui 10 técnicas infalíveis de fechamento, 10 técnicas que eu uso, usei uma com ele, está aqui a prova que estou aqui. Vou ensinar para vocês o que eu faço. São técnicas que, se você utilizar no momento certo, ela vai funcionar, mas só vai funcionar se você tiver respeitado todo esse processo. E por fim, nós vamos falar da última etapa, que é aquilo que garante a nossa aposentadoria em vendas. Nós vamos falar de relacionamento, nós vamos falar de processo de continuidade, porque a venda não acaba quando você tira o pedido, óbvio. Abrir o cliente é a primeira vez, uau, que felicidade, né? Mas, porra, se você não for capaz de desenvolver relação com esse cara, chorou para você. A gente abriu aqui fazendo aquela reflexão sobre vendedores do passado e vendedores da atualidade. Se a gente fosse perguntar aqui, para cada um de nós, cada um teria uma definição do que é o vendedor. Eu, como coach, entendo e defino para mim vendedor como sendo um coach. O que é um coach? Coach agora está na moda, né? Porque apareceu na novela, o pessoal falou mal, não sei o quê, outros falaram bem. Mas o fato é que o Valci Carrasco fez formação no mesmo instituto que eu fiz, o autor da novela. Quem faz formação em coach, sabe o que é coach. Coach é um profissional que foi preparado para pegar o cliente do estágio em que ele está, que é o estágio do desconforto, por alguma situação, e levar ele para o estado desejado. Isso é o papel de um coach. Vamos dar aqui um exemplo mais prático. O sujeito chega no meu setting de coach e ele diz para mim assim, Fabiano, eu tenho um problema, eu quero duplicar o faturamento da minha empresa. Ok, esse é o estado atual dele, faturamento X, o estado desejado é dobrar.
é uma razão para a gente trabalhar no coach. Ele pode falar de várias coisas, de vários temas. No final, o vendedor profissional, o que é que ele é? Um coach. Por quê? Porque o vendedor profissional, ele chega no cliente e ele não vai falar do produto que ele tem. O vendedor profissional vai entender a necessidade que o cliente tem e, a partir da necessidade dele, ele agora tem na pasta dele, no smartphone dele, ele tem no sistema dele, tudo aquilo que ele pode solucionar o problema do seu cliente. Considerando esta visão, o vendedor é um profissional coach. E não é quando você é aquele vendedor antigo que a gente disse no começo, e você faz empurroterapia, porque o produto está perto de vencer a validade, porque a empresa simplesmente fez uma promoção, porque você está com a comissão dobrada em cima daquele produto, e aí você deixa de ser vendedor profissional e passa a ser um vendedor antigo. Como ainda tenho mais 2 horas para falar, eu vou propor, porque quando você está aqui na frente, você começa a ficar preocupado, você começa a perceber quando as pessoas estão cansadas, né? E aí, óbvio, vocês estão o dia inteiro trabalhando, vocês já estão cansados, é natural. E a gente percebe isso de uma forma muito simples. Alguém pode me emprestar uma cadeira, pôr aqui uma cadeira? Eu queria mostrar como é que a gente percebe, quando você está aqui na frente, como é que a gente percebe, obrigado, querido. A gente está aqui na frente, a gente percebe por um gesto que você começa a fazer, que é muito interessante, muito peculiar. Você está sentado muito tempo, aí você está aqui na frente, por isso que tem que ser mais alto para a gente ver melhor. Aí você começa a perceber um movimento, que começa assim, né? A gente cruza a perna para um lado, e aí você que está aqui na frente precisa ter a sensibilidade de entender que acendeu a luz amarela. O sujeito está demonstrando que está começando a ficar cansado. Aí, quando é que acende a segunda luz amarela? É quando o sujeito ele faz isso e vira a outra perna. Eu já percebi que algumas pessoas estão fazendo isso, e aí quando você começa com esse cruzar e descruzar de perna, tem um grande problema que acontece. Nós homens temos um problema natural entre as pernas chamado saco. E que quando você vai cruzando a perna assim, o que é que acontece? Você cruza, aí você fica uns 5 minutos, o saco cola de um lado. E quando ele cola, o que é que acontece? Ele cola, você fica aperreado e você vai e troca de lado. Porque quando você troca, né, você dá aquela arrumada e aí ele desgruda. Só que qual é o problema? É que começa a colar o outro. E se o cara que está aqui na frente não entender isso, o cara vai ficando cansado. Aí cola, descola, cola, descola. Agora, as meninas, que são minoria aqui hoje, mas as meninas têm um problema também artificial chamado calcinha, que nesse movimento, às vezes ela teima em entrar onde não deve nesse movimento. Então, o que acontece? Para a gente poder terminar o que a gente veio fazer, eu queria que todo mundo ficasse de pé um minutinho, por favor. Esse é o momento de desgrudar, viu? Puxe. Pode puxar, arrume direitinho. Isso, muito legal, muito legal. Agora você senta novamente. Você achou que eu ia terminar, rasgou a boca? Deixa eu lhe dizer uma coisa interessante. Você sabe que quem controla a venda é o vendedor, né? Mas você precisa de observar 2 coisas. Você sabe que a venda, ela é feita de forma emocional. Você sabia disso? O cliente acha que está no controle da sua ação, mas não é ele que está no controle da sua ação. Quem está no controle da sua ação é você, vendedor. É o poder da palavra imagine. Einstein disse que imaginação era mais importante que inteligência. E eu quero encerrar hoje aqui, provando de maneira prática, o poder da palavra imagine. Eu vou provar o poder que tem a palavra imagine. Então o desafio que eu estou fazendo aqui é a mim. Eu estou dizendo, estou afirmando, que eu vou provar a você o poder que tem a palavra imagine. Então, negociando com Leandro, sabendo que a decisão é emocional, eu olho no olho esquerdo e digo assim: imagine quanto você vai ganhar nessa operação comigo. Matei a pau, ele vai pedir. E para você ter certeza que a palavra imagine funciona, eu vou precisar aqui de ajudantes. Querido, você pode me ajudar? Sim? Por favor? Como é seu nome? Barbosa. Seja bem-vindo, Barbosa. Essa cadeira eu chamo de cadeira da felicidade. Você pode sentar, por favor. Você é casado? Tem filhos? Vou pedir aos 4 ajudantes que vierem aqui, que tomem cuidado, porque a esposa de Barbosa quer ele falando grosso. Então a gente não pode causar acidentes aqui, tá certo? Senão vai ficar ruim, né?
Agora, eu vou pedir a ajuda de 4 meninas. Eu quero 4 mocinhas, 4 meninas. 4 meninas aqui na frente. 4 meninas. Meninas do sexo feminino. Rainha do beijo, muito bem. 4 meninas, falta uma. Falta uma, meninas, falta uma. Aê, levantou alguém, muito bem. Muito bom. Muito legal. Barbosa, combinei alguma coisa com você, não? Não. Legal. Os meninos que já fizeram essa experiência lá na Portela, levante o braço aí, porque se eu estiver mentindo, estou mentindo com mais o apoio de alguém ali, tá? Legal, beleza. Então, é o seguinte, Barbosa, a experiência é bem simples. Queria que você soltasse essas pernas que mamãe amou um dia. E meninas, o desafio é para nós. Eu disse que era para mim, mas o desafio é para nós, tá? Barbosa, quanto você pesa? 80 quilos. Uau, 80 quilos. Barbosa pesa 80. Tu tem certeza, Barbosa? Barbosa? Ah, se a gente apertar essa cana, sai marcado. 82. Beleza. Meninas, ele pesa 82 quilos. Se nós formos dividir o peso dele igualmente entre vocês, é como se cada um de vocês tivesse que levantar 21,5 kg. Aliás, 20,5 kg, perdão. 20,5 kg. Tudo bem? 20,5 kg, até que não seria muito peso. Dá para a gente levantar. Se for 2 baldes de 10 kg, a gente levanta, né? Mas o desafio é que a gente vai ter certeza que a gente não vai levantar ele, porque eu vou pedir que vocês tentem levantar ele usando 2 dedos apenas. Eu vou explicar como, tá? Eu quero que você venha para cá, fique aqui, de lado desse ombro dele. Você fica aqui, por favor. Você vem para cá e você vem para o lado de cá. Tá? Legal. O que você vai fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó. Ok? Isso, só isso. Só isso, nada mais, tá? Qual é a orientação? Como a gente sabe que ele pesa 82 quilos, na hora que eu disser já, você vai encaixar o dedinho no sovaquinho que mamãe amou aqui. Você vai encaixar o seu aqui no sovaquinho. Você vai encaixar aqui na junta, na dobra. Você vai encaixar aqui. Preste atenção. Não vale usar a mão. É só os 2 dedos. Não vale derrubar. Fica tranquilo, você não vai cair. Óbvio que não vai levantar. Concorda? Claro que não vai levantar. Não vai levantar. Não vai levantar porque ele pesa 82 quilos. Vocês vão, cada um estar utilizando 2 dedos. E óbvio que não vai levantar. Para a gente ter certeza, a gente vai tentar isso. Tá bom? Ele está suando aqui. Ok? Então, veja, cuidado onde vão enfiar o dedo. É só para botar o dedo onde eu falei, tá? Beleza? Então, isso. Ó, no já, tudo ok? No já, vocês vão encaixar o dedo, no já só. Não quero que você facilite o peso, não quero que você se mova, você vai ficar do jeito que você está, estático. Largue todo o seu peso na cadeira. Vai ficar, fique tranquilo. Tá certo, meninas? Tudo bem? Então, no já, vocês encaixam tranquilamente, sem carreira, e tentem, com 2 dedos, levantar ele, ok? Vamos lá? Preparadas? 1, 2, 3, já. Devagarzinho, tentem. Pesado, né? Pesado. Vai? Vai não, vai? Vai não. Beleza. Tranquilo? Agora, a gente vai descobrir o poder da palavra imagine. Eu não quero... Juro que ele está suando. Eu não quero que vocês acreditem, vocês não precisam acreditar. Prestem bem atenção, porque para funcionar, o segredo está na palavra imagine. Vocês não precisam acreditar no que eu vou dizer. Vocês só precisam imaginar que vai acontecer. Se vocês imaginarem, vai acontecer o que eu vou dizer aqui. Mas você precisa imaginar. Imaginar significa desenhar na sua mente a cena acontecendo. Ok? Vocês vão imaginar agora, estendam a mão assim.
Ok? Atenção no já, vamos lá, atenção. 1, 2, 3, já! Agora, vai. Oi! Parou? Beleza? A perna antes levantou? Não, não foi? Levantou só agora. O que é que foi feito, para você entender? Ele pesa 82. Óbvio que o meu lado racional impede que isso aconteça. Na primeira orientação, eu falei para elas imaginarem que ele pesava 20 quilos. 5 quilos para cada um. Mexer a perna. Justo, 5 quilos, mexer a perna. Na segunda tentativa, eu pedi para que elas imaginassem 8 quilos, portanto 2 quilos para cada uma. Só que a nossa colega ficou nervosa, sorriu, e na hora que ela sorriu, ela disse a frase aqui que eu sabia que não ia acontecer. Ela disse, ele vai ajudar ficando mais leve. Na hora que alguém descrê, eu preciso eliminar essa pessoa do meu círculo, porque o descrente me atrapalha. E veja, nada contra a colega, viu, colega? É o momento. Se na sua vida está assim de perebento, seja perebento com ele, eu boto perebento lá. Não é a colega, não é perebenta, é o momento. Ela ficou nervosa e ela disse, ele vai levantar. Se eu deixo ela fazer, mesmo que ele suspendesse, ela ia para lá dizendo assim, ele ajudou. E aí a gente trouxe uma colega nova, que não sabia de nada, e ele flutuou aqui quase meio metro na cadeira. Simplesmente porque as meninas aceitaram a palavra imagine. Mais uma vez, recebo os aplausos, muito obrigado. Tudo que foi dito aqui hoje tem um único propósito. Pedir para que você experimente. Eu disse para as meninas aqui quando subiram que elas não precisavam acreditar, não foi? Não precisa acreditar em nada do que eu falei. Você não me conhece. Talvez vá conhecer agora pelas redes sociais, mas você não me conhece. Então você não precisa acreditar no que eu disse. Mas a minha proposta é que você experimente o que eu disse. Depois de experimentar se funcionar, vai fazer sentido para você. E se fizer sentido para você, você vai colocar no seu dia a dia. Foi uma alegria imensa estar com vocês hoje. Amanhã estaremos aqui novamente às 18 horas, na sequência dessa atividade. Muito obrigado a todos e até amanhã.